Fala, gente, dando continuidade aqui ao nosso sistema de desenvolvimento de OS, a gente já adiantou grande parte aqui do layout. O que a gente vai achar agora são detalhes de coisas que a gente vai acabar mexendo ao longo do desenvolvimento. Eu coloquei o nome desses campos aqui de TB-CPF e esse aqui se chama TB num OS, certo? Então a gente vai começar a estar pegando esses dados aqui para estar fazendo consulta do nosso banco de dados e pegar esse valor retornado aqui com o botão ver status que eu botei de btn ver status. Isso aqui por default, quando a gente abrir a página, a gente não vai ter aquela caixinha sendo mostrada, certo? Então a gente não tem aquela caixinha sendo mostrada e ela vai ser mostrada quando a gente clicar em ver status e ela retornar um status para a gente aqui, correto? Então vamos fazer o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esses botões configurados para receberem somente números, certo? A gente vai receber somente números nesse botão. E aqui a gente vai receber também somente número. Então nada além de número vai passar aqui. A gente já avisou o usuário, beleza? Os dois campos são obrigatórios, certo? Esse aqui também é obrigatório. Dois campos obrigatórios. Valores máximos. Quando a gente fala de números, valores máximos tem a ver com o... Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou botar aqui um 10. Então não é que seja 10 caracteres. Quer dizer, foi aonde? Acho que foi nesse aqui que eu botei. Enfim, é exatamente isso. É o número 10. Quando se trata de números, ó, o número 9 passou, tá vendo? O número 11, ele já me retorna erro. Então, a gente só tem esse controle de quantidade de números digitados quando a gente trabalha com tipo texto, né? E no tipo texto a gente pode colocar limite de comprimento. Eu acho que vai acabar sendo mais adequado, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou deixar somente como texto mesmo e vou estar colando aqui uma expressão regular, e essa expressão regular ela vai ela vai filtrar no meu campo aqui que somente números passem. Dessa maneira eu consigo que o meu usuário ele digite só número. Se ele não digitar número aqui, a gente vai ter erro, certo? Vamos fazer o controle disso da seguinte maneira também. Ali no CPF, e a gente vai colocar um número de caracteres de 11, certo? Já que é CPF 11. E aqui na minha OS também eu vou deixar que seja 11 o tamanho, porque a minha OS vai ser um número aleatório de 11 dígitos. E a mesma coisa aqui, eu vou colocar, não, texto variante não, limite de comprimento de 11, e a gente vai colocar uma validação de padrões aqui com essa expressão regular aqui sem vírgula, certo? Vamos dar uma olhada nisso funcionando, ó. Vou tentar digitar aqui uma letra, ele vai aceitar, mas quando eu tirar ele vai dizer que tem algo errado, certo? Somente números. Agora se eu digitar números e sair, tá ok. Vou tentar digitar mais de 11 números, ele já trava aqui o meu teclado, certo? Ó. E depois de 11 dígitos ele já não faz mais nada. A OS é a mesma coisa, certo? Ele digita, porém no 11, se bem que aqui ele está passando, eu tenho que ver o que pegou lá na nossa configuração. Deixa eu estar retornando aqui. Limite de comprimento não foi estabelecido, 11. Beleza, Enter, agora já vai estar funcionando. Agora eu notei aqui também que esse cara tá com a fonte preta e a fonte deve ser branca, né? Na hora que eu digito ali,
a fonte tem que ser branca, como em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e ele já não faz mais nada. Se eu digitar alguma letra, ele dá erro e diz somente números, certo? Então, nosso primeiro encalço aí para a gente chegar tá correto. Então aqui eu nem vou colocar uma mensagem de erro relativa a número não, porque isso aqui está muito óbvio, certo? Somente números aqui e somente números aqui. O que eu vou fazer é estar colocando aqui nesse texto que fica ali no nosso label um asterístico, né? Um asterístico aqui e um asterístico aqui, para que fique claro também que são campos obrigatórios, porque se eles estiverem em branco quando o usuário enviar, a gente vai ter problema e a gente vai retornar para ele um errozinho, certo? Então, está marcado que são campos obrigatórios, e sendo campo obrigatório, ele não vai passar na validação, certo? Vamos começar já a validar isso aqui no comportamento do nosso botão nesse onClick, certo? Feito isso, eu vou dar um Enter e a gente vai trabalhar aqui com o nosso bloco de código. Eu vou abrir, deixa eu só lembrar o nome aqui, é TBCPF e TB num OS, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, if, deixa eu selecionar os dois, w tbcpf ponto valid, quer dizer, se for válido, se tbcpf for válido e o nosso outro também, deixa eu selecionar logo tudo aqui, e se tb num OS for válido, certo? Aí ele vai seguir adiante. Eu tô vendo aqui que o ideal é que a gente coloque uma mensagem de erro para o nosso usuário, certo? Então, onde que eu vou fazer isso? Eu vou colocar uma mensagem de erro aqui, certo? Deixa eu pegar esse mesmo formato de texto aqui, certo? Você Ctrl V. A gente vai dar uma mensagem aqui logo abaixo do botão para ficar bem clarinho para ele, só que a gente vai colocar esse texto nesse vermelho aqui, certo? E a gente vai botar aqui MSG erro, certo? E a gente vai chamar esse texto de TX MSG erro, e ele vai ser escondido assim que carrega, certo? Ele só vai aparecer para a gente quando de fato ocorrer um erro na nossa requisição. Não sei se ele ficou muito pequeno, mas enfim, dá para entender, certo? Vamos ver como é que vai ficar a lógica disso. Então, quer dizer, se esses caras forem válidos, a gente vai executar esse bloco de código aqui. Se não, a gente vai fazer com que o nosso txmsg erro apareça, certo? Se não, o nosso txmsg erro, eu estou vendo que não foi esse o nome que eu coloquei, eu vou ter que dar uma olhada lá. txmsg erro, txmsg erro, eu botei, mas acabou dando erro, né? Vamos lá, vem propriedades, vou acertar o nome aqui, txmsg erro, beleza. O nosso txmsg erro vai aparecer. Vamos dar uma olhada lá se isso já está funcionando. Ele não está aparecendo, eu boto aqui, já está dizendo ali que tem coisa errada, né? Somente número.
Ó, ver status, como tem erro, ó, o nosso txmsg erro ele já lança aqui. E a gente vai atribuir para ele o seguinte texto, antes dele aparecer, né? A gente vai atribuir o atributo texto dele, o text vai receber preencha todos os campos, preencha todos os campos, certo? Mas na verdade ele não tem que botar preencha todos os campos, ele vai botar assim, informações de pesquisa incorretas, certo? Ele vai dar essa saída pra gente. Bom, como ele só vai ter uma saída, eu vou até colocar aqui direto para eu ver como é que esse layout vai ficar. Vou pegar ele aqui, informações de saída incorretas, vou deixar tudo numa linha só e centralizar ele com o botão. Show de bola. Então, o usuário ele vai ter aquela mensagem ali. Digitou aqui, tentou passar informações de pesquisa incorretas, certo? Então é muito vago, eu poderia dar mais atenção a isso? Poderia, mas a princípio a gente vai ficar só com isso aí mesmo, certo? Então eu fiz o tratamento ali do nosso erro, e agora aqui a primeira coisa que a gente tem a fazer é, se forem válidos, a gente vai estar pegando esses valores, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, a variável CPF, vou lançar uma variável CPF que vai estar pegando o valor desse CPF, né? CPF vai estar recebendo a minha tbcpf.value e a minha OS, a minha variável OS aqui, ela vai estar recebendo o meu numOS.value, certo? Então a gente vai acompanhando o nosso desenvolvimento, mostrando no console.log, certo? Que a gente vai dizer assim, valor para CPF, dois pontos aqui, vamos concatenar e chamar CPF, certo? CPF. E a gente vai fazer a mesma coisa ali, certo? Com OS. E a gente vai ter os dois valores em tela e dessa maneira a gente vai ter controle sobre o que a gente está fazendo. Então assim que digitar, a gente vai pegar os dois valores. Aqui é OS. Vamos dar uma olhada logo lá. Eu vou digitar um número qualquer aqui, de 11 números, certo? Não acusou erro nenhum. Ver status, ó, valor para CPF, esse número aqui, valor para OS. Então a gente já está debugando o nosso sistema e está vendo que está tudo ok. Pego os valores, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou verificar na minha tabela OS se existe alguma informação relativa a esse CPF, certo? Não, a essa OS, certo? Primeiro de tudo eu vou verificar a OS, porque o CPF pode se repetir várias vezes, mas a OS é uma só. Então eu vou verificar essa OS da seguinte maneira: a gente vai fazer a importação aqui em cima do módulo Wixdata, import Wixdata from Wix-data, certo? Ou data, para quem gosta de puxar no sotaque. Chamo o Wixdata e através desse módulo aqui embaixo, certo? Do Wixdata, a gente vai fazer uma query, certo? Já vê que ela já pede ali collection nome. Qual o meu collection name? Vai ser a minha collection OS, certo? Então eu vou pesquisar na minha OS. Aqui eu vou lançar quando eu vou lançar um igual, né? Quando o campo, vamos dar uma olhada lá na nossa tabela OS, quando o campo número, certo?
que eu estou voltando para o lugar errado, início. Isso. Quando o nosso campo número, quando o nosso campo número for igual a quem? For igual a minha variável OS, certo? Então, quando o meu campo número for igual a minha variável OS, eu mando ele encontrar, certo? E assim que eu mando ele encontrar, a gente já pode ver a nossa promissa aqui, que a gente vai pegar dem, nesse dem, que esse dem ele tem um significado da seguinte coisa: encontre, né? Então, né? Esse então é que a gente é a nossa declaração posterior à nossa operação. É o que a gente consegue fazer no nosso pós-operação, certo? Aqui eu vou lançar resultado como parâmetro. E é por aqui que a gente vai conseguir ter acesso àquilo que a gente pesquisou no banco, certo? E aqui dentro eu vou executar uma lógica posterior. Mas aqui novamente eu vou colocar no nosso console.log e a gente vai estar vendo se ele achou alguma coisa. Ele vai informar para a gente o seguinte: OS. Deixa eu dar um espaço aqui, botar aqui novamente OS. Vamos concatenar mais uma vez. Encontrada. OS encontrada, certo? Bom, even OS encontrada. Beleza. E como que eu pego isso aqui depois? Os valores que ele resultou daqui dentro de resultado. Mas por enquanto eu ainda estou pegando o valor lá de cima. Vamos dar uma olhada no console.log e ver até aqui como que a gente está. Eu vou vir aqui numa OS cadastrada e vou pegar um número existente. Tenho números aqui de 11 dígitos. Vou estar copiando. A primeira coisa que ele faz é procurar o CPF, a OS. Para o CPF a gente ainda não desenvolveu essa lógica. Então tá aqui. Eu vou botar um número igual da OS do CPF. Bom, ele está dizendo lá. Depois que ele fez a consulta, ele disse OS 12 encontrada. Beleza? Então até aqui o nosso debug está saindo do jeito que a gente espera. Vamos voltar para o editor. Então a gente vai fazer o seguinte: se ele achar essa OS, a gente vai dar um console.log aqui e vai lançar o seguinte também em tela ali para a gente ver, ó, console.log em resultado. Você vai ver o que vai aparecer ali em resultado. Em resultado a gente vai ter toda aquela linha, certo? Toda aquela linha que ele pesquisou e encontrou. Beleza? Aqui a gente achou itens, certo? Resultado me retorna um array chamado itens, onde o ID é esse aqui, onde a gente tem a data de criação dele, e os valores que interessam a gente é isso aqui, ó. Isso aqui é o número da OS, e a gente tem aqui cliente CPF, tá vendo, ó? Status concluída, nome da cliente Águida Lima, tá vendo? Eu já tenho todas essas informações. Se eu quisesse aqui tá pegando agora, mas só o que interessa pra gente é saber se o cliente CPF é igual ao que ele informou ali em cima, certo? E como que eu faço para pegar esse cliente CPF? Eu vou fazer o seguinte: a gente vai lançar um outro if aqui, if resultado, certo? If resultado ponto itens, né, na casa 0 desse array, ponto, como é que a gente chama ali? Acho que é CPF, cliente CPF, if resultado ponto itens 0 cliente CPF
for igual a CPF, então ele vai também lançar o seguinte console.log para a gente. Ao invés de resultado aqui, a gente vai dizer em console.log que a OS e o CPF informado estão na base de dados, certo? A OS e o CPF informado estão na base de dados. Dessa maneira a gente sabe que houve sucesso aqui na nossa operação. A gente logo depois vai estar criando a situação de erro, certinho? Mas vamos dar uma olhada e ver como é que isso está aparecendo. Eu vou ter que ir lá no registro, porque eu lembrar isso aqui eu não vou lembrar. Então eu botei aqui o CPF, eu vou copiar esse número da OS aqui, e o CPF eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? E vou estar copiando esse valor aqui. Aí a gente vai lá visualizar. Esse é o valor do CPF. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o número da OS vai ser esse. Vamos ver o resultado. Olha lá, a OS e o CPF informados estão na base de dados. Então a gente já sabe que a nossa pesquisa aqui foi perfeita e que a gente já pode estar entrando numa lógica de estar informando esse cliente sobre a OS dele, o que está acontecendo. Só corrigindo aqui um pedacinho do nosso código, certo? A gente só pode estar dizendo que a nossa OS ela foi encontrada, certo? Se houver se esse cliente.itens aqui ele não for indefinido, certo? Então se a gente vai criar uma condição aqui logo depois disso, ó, if resultado ponto itens no índice 0, né, a gente vai lançar um type off nesse cara aqui, type off, quer dizer, se o tipo dele, se o tipo desse cara aqui for diferente de indefinido, defined, aí é que a gente pode seguir adiante. Aí a gente segue adiante com a nossa lógica. Ele está dando um erro aqui, type off. Type off. Esse Ozinho aqui eu acho que ele é minúsculo também. Isso. Quer dizer, se o tipo dele for diferente de indefinido, significa que ele existe, certo? Aí a gente vai estar verificando a gente vai estar podendo informar que rolou o encontro dessa OS, certo? Aí a gente vai estar fazendo a verificação do CPF. Do contrário, a gente vai pegar aquela nossa MSG erro que está aqui, certo? E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai lançar aqui, ó, if type off, a gente vai lançar um else aqui e informar por ela que MSG erro OS não encontrada na base de dados, certo? Vamos ver como é que isso vai acontecer. Vamos informar lá uma OS que não existe na nossa base de dados, certo? Eu vou digitar qualquer número aqui e vamos ver o que acontece. Assim que ele fizer a pesquisa, aqui cliquei, enfim, ele não retornou nada, deve estar com algum erro lá no código. Type of resultado.itens, tantan,
Vamos ver lá funcionando, olha só. Então eu vou informar aqui um CPF, vou informar uma OS que não existe, certo? Uma OS que não existe. Então ele verifica, ó, OS não encontrada na base de dados, certo? Qual foi a lógica que eu passei? Eu disse que se o tipo da OS, né, for diferente de indefinido, aí ele já vai seguir adiante, me dizendo que a OS foi encontrada, porque ela não é indefinida, e ele vai verificar se cliente CPF é igual ao meu CPF que eu tenho lá, certo? Então, do contrário, ele dá aquele lançamento em tela para a gente. Vamos verificar se está tudo certinho aqui, tentando buscar o acerto, né? Para a gente estar finalizando esse vídeo, porque a nossa parte aqui de pesquisa da OS já está pronta. E no próximo vídeo a gente vai estar mostrando em tela os dados dessa OS. Eu vou pegar aqui esse número de OS aqui, porque ele existe, certo? Vou tentar passar sem digitar nada, informações de pesquisa incorretas, né? Vou digitar aqui uma letras e vou tentar passar. Ele vai manter aqui informações de pesquisa incorretas para mim, certo? Vou colocar aquele CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vou informar uma OS errada aqui. Ele vai dizer que há uma certa demora para fazer uma pesquisa no banco de dados, certo? Você vê que ele acertou a OS, ele errou a OS, mas não retornou para a gente aqui o valor que seria devido. Enfim, isso está acontecendo porque aqui no nosso código a gente tem que ter também um controle sobre o nosso CPF, certo? Então, antes da gente gerar esse OS informado, a gente já vai fazer uma verificação lá em relação ao nosso OS. Se ele achou a OS, eu fiz, beleza, e ele vai verificar que esse CPF não está correto. Vamos dar uma olhada lá, é porque alguma coisa aqui acabou fugindo ao meu controle aqui por causa dessa mistura de codificar e estar experimentando aqui. Estou informando uma OS correta e um CPF incorreto, certo? Aí você vê que ele acaba achando a OS, só que ele não segue adiante e não me manda erro. Quer dizer, porque ele passa nisso aqui, mas quando ele entra aqui, ele acaba não me retornando nenhum erro. Isso mesmo. Então a gente tem que lançar um else aqui também para poder ter o erro do nosso CPF, certo? CPF não encontrado na base de dados. CPF não vamos botar assim, não. Vamos botar assim, dados não encontrados na base de dados, certo? Vamos estar lá visualizando. Só que eu vou ter que pegar aqui no nosso OS ali o número. Então vamos voltar lá. Aqui em OS. Carrega. Vamos pegar o número da OS assim que ela abrir. Uma certa demora. Peguei aqui. Peguei aqui o número da OS. Vamos lá agora visualizar. Beleza, eu vou passar aqui um CPF errado e a OS certa. Vamos ver o que ele me retorna. Bom, não me retornou nada. Ah, tá. Dados não encontrados na base de dados. Sim. Beleza? Demorou? Eu pensei que tinha dado errado. Tá aqui. Dados não encontrados na base de dados. Agora, se eu lanço um CPF certo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e uma OS incorreta, ele já me dá uma outra mensagem.
porque está demorando mesmo para ele fazer essa solicitação aqui para o banco. Ó. Os dados OS, né? OS apareceu hoje. É bom até botar entre aspas. OS não encontrada na base de dados. Perfeito. Quando eu lanço aqui os dois certos, a gente vê aqui no console.log que a OS e o CPF informado estão na base de dados. Só o que a gente teria que fazer é fazer com que essa mensagem aqui suma. Então, a nossa lógica de pesquisa da OS está feita. No próximo vídeo a gente vai ver como é que a gente pega esses valores da OS para a gente estar passando para o nosso usuário ali o status da OS dele, beleza? Então, até a próxima aí.